No mundo espiritual, existe uma batalha em curso entre as forças do bem e as forças do mal. A Bíblia, considerada um livro espiritual, nos ensina sobre a existência desse mundo espiritual e nos orienta sobre como lidar com ele. É surpreendente constatar que muitos cristãos hoje em dia evitam discutir e reconhecer a realidade desse mundo espiritual. No entanto, ao examinar as Escrituras, descobrimos que a Bíblia nos fornece informações valiosas sobre essa dimensão espiritual e sua influência em nossas vidas. Um aspecto importante que a Bíblia nos ensina é que Deus é um ser espiritual e habita nesse reino espiritual juntamente com seus anjos. Da mesma forma, o diabo e seus demônios também existem nessa dimensão espiritual. Muitos cristãos têm dificuldade em aceitar a realidade desses seres espirituais e até mesmo negam sua existência. No entanto, se reconhecemos que Deus é um ser espiritual, devemos também entender que ele habita no reino espiritual. A Bíblia é clara ao afirmar que a humanidade está no centro do amor de Deus. Ele enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, a fim de nos oferecer salvação e vida eterna. Essa demonstração do amor de Deus por nós revela a importância que temos para Ele. No entanto, assim como Deus ama a humanidade, o diabo e seus demônios têm um ódio intenso por nós. Eles procuram destruir o que Deus ama, buscando influenciar e oprimir as pessoas. É fundamental compreendermos que estamos envolvidos em uma batalha espiritual diária. A presença de espíritos impuros e sua influência em nossas vidas são realidades que não podemos ignorar. Muitas pessoas testemunham experiências assustadoras de tormento e opressão por esses espíritos impuros em suas próprias casas. No entanto, como cristãos, não precisamos viver com medo ou sermos impotentes diante dessas forças espirituais. A Bíblia nos oferece orientação e ferramentas para enfrentar essa batalha espiritual. Vamos explorar a importância da oração e da aplicação do sangue de Jesus em nossas vidas como armas poderosas na luta contra essas forças espirituais. Veremos como nossas orações têm o poder de influenciar o mundo espiritual e como a aplicação do sangue de Jesus nos traz vitória sobre o inimigo. É hora de reconhecermos a realidade do mundo espiritual, fortalecer nossa vida de oração e aplicar o poder do sangue de Jesus para enfrentar as forças espirituais que tentam nos oprimir. A Bíblia é um livro espiritual e foi escrita para informar, educar e guiar você em toda a verdade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17 dizem que toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para a doutrina, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso é para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, possa ser perfeito e completamente equipado para todas as boas obras. Ao ler a Bíblia, você começará a entender que existe um mundo espiritual muito real, no qual Deus e seus anjos habitam, assim como o diabo e seus demônios também habitam. Fico surpreso com a quantidade de cristãos que negam a existência de um mundo espiritual, meu amigo. Se a Bíblia nos diz que Deus é Espírito e, se Deus é Espírito, então Ele deve habitar no reino dos Espíritos. Fico surpreso com a quantidade de cristãos que não acreditam que existe um diabo real e que não acreditam em um inferno real, mas ainda acreditam no Deus desta Bíblia e acreditam que existe um céu. A mesma Bíblia que ensina que existe um céu é a mesma que ensina que existe um inferno. O fato de você escolher não acreditar nisso como uma realidade não muda a verdade. O fato de ser um lugar real não afeta a sua realidade, e eu acredito que se há alguém que deveria entender o mundo espiritual, esse alguém deveria ser um cristão. O homem natural acredita que está andando e vivendo no meio da humanidade, mas nós sabemos que estamos andando e vivendo no meio da humanidade dos espíritos. Isso é uma realidade que Jesus ensinou. Jesus não evitou esse assunto. No entanto, nos dias de hoje, você encontra com frequência que esse é um tópico comumente evitado. Vemos na vida de Jesus, repetidas vezes, que ele libertava as pessoas da opressão de espíritos imundos. Ele até nos ensinou sobre seus comportamentos e tendências. Vamos olhar um exemplo na Bíblia, em Lucas 11, versículos 24 a 26.
Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos em busca de descanso, mas não encontra. Então ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E quando ele volta, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e todos entram e passam a morar ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Jesus havia expulsado um espírito imundo de um homem em Lucas 11, versículo 14. Antes de dar esse ensinamento profundo sobre as tendências dos espíritos imundos e por que eles gostam de casas vazias, Jesus deu um exemplo de como os demônios se comportam. Eles possuem alguém e, quando são expulsos desse lugar específico, eles saem em busca de um lugar para ficar. Isso é exatamente o que os demônios sempre fazem quando são expulsos, de acordo com o que Jesus disse. Eles se movem procurando um novo lugar, mas quando não conseguem encontrar nenhum, eles voltam para verificar onde foram expulsos. 2 coisas podem acontecer quando eles voltam: ou encontram um lugar ocupado ou encontram um lugar vazio. Se o lugar estiver vazio, eles entram com mais demônios piores do que eles. Os espíritos imundos são tão reais hoje em dia quanto eram no tempo de Jesus, e há uma multidão deles. Eles estão por toda parte neste mundo e, infelizmente, até mesmo nas casas de algumas pessoas. Você não acreditaria na quantidade de testemunhos e pedidos de oração que recebo. Isso te surpreenderia quantas pessoas estão me contando suas experiências. As pessoas até me contaram como esses espíritos imundos as atormentaram em suas próprias casas e como elas têm medo de estar em seu próprio lar. Imagine pagar aluguel ou hipoteca por aquela casa e ainda ter medo de estar nela. As pessoas me relataram como veem figuras negras em suas casas e luzes estranhas atravessando sua residência. Objetos caindo das mesas quando não há ninguém por perto, móveis se movendo e ouvir passos no corredor à noite, portas abrindo e fechando. Isso não é um jogo para algumas pessoas. Elas têm que enfrentar esses tipos de ocorrências todos os dias. Um jovem de cerca de 30 anos certa vez me contou sobre sua experiência. A natureza de seu trabalho exigia que ele se deslocasse com frequência, e houve uma vez em que ele estava dividindo uma casa em um prédio tipo motel, onde precisava ficar por uma semana. Ele dormiu lá por 3 noites, e a cada vez, no meio da noite, ele precisava se levantar e orar, pois sentia algo em seu quarto. Na terceira noite, ele disse que sentiu algo ali que era muito territorial em relação àquele lugar. Ele não viu nada, mas conseguia sentir que algo estava lá e não o queria ali. Sabe o que esse jovem fez? Ele fez o que todo verdadeiro filho de Deus nascido de novo faria nessa situação. Ele estava naquele quarto e, ao sentir essa força ameaçadora se voltando contra ele, ficou surpreso e sentiu os pelos de sua nuca se arrepiarem. Ele se voltou para o Ser Todo-Poderoso que é de eternidade a eternidade, aquele que todos os demônios do inferno conhecem e temem, o Deus Todo-Poderoso, onisciente e onipotente, e aquele espírito deixou aquele quarto. Esses espíritos imundos odeiam o Senhor Deus Todo-Poderoso e o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles não podem lutar contra Deus, nem mesmo tentar. Então, a próxima melhor coisa que eles podem fazer é tentar atacar Deus indiretamente, buscando destruir a criação de Deus, que somos nós. Porque a humanidade é o objeto do amor de Deus, somos os principais objetos do ódio dos espíritos imundos. João 3:16. Somos a menina dos olhos de Deus. Deus tem um amor pela humanidade que não conseguimos compreender com a nossa mente. Não conseguimos compreender tal amor, e enviar seu filho, seu único filho, que nunca fez nada de errado, para morrer por um mundo que o odeia. Deus não se alegra em ver qualquer ser humano sendo oprimido ou atormentado por espíritos imundos, mas é por isso que Deus nos deixou em nosso lugar, para lutarmos de volta. Você tem autoridade em nome de Jesus, não precisa ser empurrado por aí. Hoje, falaremos de 2 armas, a oração e o sangue de Jesus. Quando você ora, nem sempre está ciente do que está acontecendo.
Seja encorajado pela Bíblia de que suas orações estão afetando coisas no mundo invisível. Uma batalha está ocorrendo e nossas orações estão mudando as coisas nos lugares celestiais. Devemos perseverar em buscar a Deus, devemos perseverar na oração e interceder para que o seu reino venha e sua vontade seja feita na terra como no céu. Seja consciente de que, quer percebamos ou não, nossas orações estão mudando coisas no mundo espiritual. E uma das chaves para a oração eficaz é a perseverança constante. Assim como Daniel, devemos voltar nossos corações para o Senhor e persistir até que a resposta venha. Agora, pergunto a você, por que você não leva a sua vida de oração mais a sério? Quer percebamos ou não, nossas orações estão mudando coisas no mundo espiritual. Fomos agraciados com o sangue de Jesus. Havia um ministro britânico chamado Derek Prince, que tinha um maravilhoso ministério. Ele era um dos poucos ministros que pregavam sobre demonologia e libertação nas décadas de 80 e 90. Gostaria de usar uma de suas citações para começar esta mensagem. Ele disse: "Esta é um dos preciosos tesouros de verdade que Deus me deu ao longo dos anos. Não há como mensurar o valor disso. Você poderia oferecer milhões de dólares, mas não seria suficiente. Não há valor monetário equivalente ao valor dessa verdade. Quero dizer isso de forma muito simples e espero que fique claro. Ouça atentamente: vencemos Satanás quando testemunhamos pessoalmente o que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus faz por nós." Quando ouvi isso pela primeira vez, comecei a ver isso acontecer em minha vida e fiquei surpreso com os resultados. O que Derek Prince disse é uma revelação bíblica. Em Apocalipse 12h11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. O sangue de Jesus é de importância absoluta na vida do crente. A Escritura diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Agora, mais do que nunca, precisamos do sangue de Jesus. Precisamos aplicar o precioso sangue de Jesus em nossas vidas. Mas você pode estar se perguntando: o que significa aplicar o sangue de Jesus? Isso significa que a perfeição, a impecabilidade e a santidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se tornam o único fundamento de nossa fé e vitória. É uma dependência completa dele, nosso Salvador e Senhor. Simplesmente temos que aplicar o sangue. O sangue de Jesus não perde seu poder com o tempo. Os espíritos impuros não gostam de ambientes onde você canta sobre Jesus, e não gostam quando você canta sobre o sangue de Jesus. Cante sobre Jesus, exalte Jesus em sua casa. Eles não suportam esse tipo de atmosfera. Correntes são quebradas, amarras são quebradas, aqueles que estão presos são libertos, viciados são libertos. Tudo o que está preso é desatado pelo sangue. Pare de permitir que o diabo dite sua vida, pare de permitir que o diabo tome as decisões em sua vida. Jesus nos deu essa autoridade em Mateus 18h18, quando ele disse: "Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu." Como um crente liga ou desliga? Um crente liga e desliga quando se engaja em jejum e oração. Portanto, para os crentes que percebem sua posição espiritual, eles podem ditar o que acontece em suas próprias atmosferas espirituais. Portanto, eu o encorajo a começar a ditar o que acontece em sua atmosfera espiritual. Não seja um capacho, defenda seu território e proteja a si mesmo e sua família. Quando os crentes se recusam a ligar, as coisas permanecem soltas, e quando os crentes se recusam a desligar, as coisas permanecem presas. Diante da realidade do mundo espiritual e da batalha espiritual que enfrentamos, é essencial que despertemos para a importância de fortalecer nossa vida de oração e aplicar o poder do sangue de Jesus em nossa jornada cristã. Não podemos permitir que o medo ou a falta de conhecimento nos impeçam de assumir nossa posição como filhos de Deus e enfrentar as forças espirituais que tentam nos oprimir. Através da oração,
podemos impactar o mundo espiritual e causar mudanças poderosas. Nossas orações são capazes de afetar as coisas no mundo invisível e desencadear a intervenção divina em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. É um privilégio e uma responsabilidade que não devemos subestimar. Além disso, a aplicação do sangue de Jesus é uma arma poderosa que temos à nossa disposição. Esse sangue precioso simboliza a vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e as forças malignas. Quando entendemos o poder do sangue de Jesus e o aplicamos em nossa vida, podemos experimentar libertação, cura e proteção contra as investidas do inimigo. Portanto, encorajo você a levar sua vida de oração a sério e a se aprofundar no conhecimento e aplicação do poder do sangue de Jesus. Não permita que o inimigo dite os rumos da sua vida. Em vez disso, assuma sua autoridade como filho de Deus e comece a lutar com determinação e confiança, sabendo que você está equipado com as armas espirituais necessárias para vencer. Lembre-se de que o amor de Deus por você é incompreensível e que Ele não deseja que você seja oprimido pelas forças espirituais. Ele está ao seu lado, pronto para fortalecê-lo e capacitá-lo nessa batalha. Então, levante-se, ore com fé, aplique o sangue de Jesus e caminhe na vitória que é sua em Cristo. Você é mais do que vencedor. Que essa compreensão e motivação o inspirem a buscar uma vida de oração mais profunda e a aplicar o poder do sangue de Jesus em todas as áreas da sua vida. Que você experimente a liberdade, a paz e a vitória que vem ao enfrentar as forças espirituais com confiança e fé. Que a graça e o amor de Deus estejam com você em todas as suas batalhas espirituais.